Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com o tema o embrião de um avivamento. O embrião de um avivamento. A palavra avivamento, dependendo da tua trajetória religiosa, especialmente cristã, significa algum tipo de coisa para você. Você tem algum tipo de perspectiva sobre isso. Dependendo da tua compreensão, da tua experiência, de por onde você passou. Quando eu falei avivamento, você já ouviu alguma coisa, alguma coisa se criou na sua cabeça. Alguma imagem do que pode ser ou não ser o que é um avivamento. A palavra avivamento, para alguns, é sinônimo de euforia, né? Expectativa. Uau, avivamento, eu quero. Para outros é de preocupação. Meu Deus, avivamento é algo que os loucos numas igrejas aí buscam. Avivamento, não sei qual é a tua experiência, expectativa de avivamento, o que você entende por isso. Mas eu vou te falar algumas que normalmente relacionam avivamento. A palavra avivamento vem da palavra despertamento, ou voltar a viver, ou reviver. Aquilo que estava morto voltando a viver. A palavra avivamento tem esse significado. Mas dentro do contexto cristão, ela tem uma conotação muito mais específica. O problema é que ela foi tomada pela boca de muitas pessoas que começaram a chamar de avivamento coisas que não são avivamento. E quando elas se apropriaram de avivamento e começaram a dar nomes de avivamento como noite de avivamento, culto do avivamento, e lá em tal lugar teve um avivamento, hoje teve um avivamento no culto, talvez isso signifique várias outras coisas, mas não um avivamento. E isso, inclusive, para alguns daqui pode até assustar. Mas eu quero te falar algumas coisas já de cara para você entender o que não é um avivamento. Um avivamento não é o ajuntamento de muitas pessoas. Nossa, teve um evento lá, uma marcha para Jesus, foi um avivamento. Tinha 1 milhão de pessoas. Não necessariamente. Na verdade, acredito que possivelmente o avivamento ficou bem longe, talvez, de um evento como esse. Ah, rapaz, teve lá um show gospel do irmão tal no estádio, tinha 30 mil pessoas, foi um avivamento. Não necessariamente. Avivamento não é agrupamento grande de pessoas. Multidão junta não é avivamento necessariamente. Não é porque tem um monte de gente que foi um avivamento. Nós estávamos lá num evento só de líderes e pastores, com mais de 4 mil do Brasil inteiro. Num auditório só. A coisa mais linda, você ver um mar de gente servindo a Deus, saber que cada uma daquelas pessoas ainda representa várias outras. Ou seja, são várias outras pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que servem a Deus. Fala, meu Deus, foi um avivamento. Não necessariamente. Não é porque tinha um monte de gente que havia avivamento. A igreja da cidade, que é essa igreja onde realizou essa conferência, nós fomos lá, tem 17 mil membros na igreja local. O auditório tem 5.600 pessoas, tem 4 cultos nos domingos. Você fala, todo domingo é um avivamento. Não necessariamente, não sei, pode ser que não. Porque número de pessoas não é sinônimo de avivamento, não é sobre isso. Também não estou dizendo que avivamento não pode gerar número de pessoas. Não é, o que eu quero dizer é que isso não é uma relação direta, onde há movimento de gente, não necessariamente tem um avivamento. Outra coisa que avivamento não é reuniões e cultos com muito barulho. Isso não é necessariamente um avivamento. Rapaz, hoje Deus fez um rebuliço no culto. Erro! Era glória daqui, glória de lá. Pode ser que não. Pode ser que foi só emocionalismo. Pode ser que foi barulho. O som estava alto, o som alto com as melodias bonitas fez o povo cantar mais alto ainda do que o som para tentar passar. Alguém deu uns glória que empolgou outro, que deu glória, o pregador era bom, a comunicação era boa, então ele te emocionava, você conseguia reagir. E pode ser que o culto foi muito efusivo, emocionante, e não tem nada de ruim nisso, mas não necessariamente isso é um avivamento. Uma reunião
onde há um barulho, um fervor emocional, não necessariamente seja um avivamento. Pode ter sido um culto bom, pode ter sido um culto onde foi muito emocionante, onde as pessoas se alegraram, se empolgaram e se entusiasmaram muito, mas não necessariamente houve um avivamento. Estão me acompanhando aqui ainda? Nada contra multidões e nada contra cultos com muito barulho. Tá bom? Pode dar um glória, tá, irmão? Você que gosta de glória, ninguém tem medo de glória aqui não, tá? Fica em paz. Só que isso não é avivamento necessariamente. Isso é muito bom. É uma reação de adoração. É uma reação de expressão de emoção. Nós somos seres emocionais. Obviamente, quando nós nos sentimos tocados profundamente pela palavra ou pelo Espírito Santo, é natural que quando aquilo é real, a gente expresse emocionalmente. Seja falando, seja cantando, seja dando um glória a Deus, seja dando um grito. Mas não necessariamente onde uma reunião ela foi marcada porque houve muito barulho, aquilo necessariamente é uma evidência de um avivamento. Vocês estão me acompanhando, né? Um avivamento também não é somente um momento ou um período ou a manifestação de dons espirituais. Não é porque dons espirituais estão sendo manifestados que está acontecendo um avivamento. Nós acreditamos de todo o nosso coração na Bíblia completamente. E a palavra de Deus diz, quanto aos dons, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eles têm um propósito de edificação do corpo de Cristo. O elo principal em Coríntios 13, Paulo explica que é o amor, porque o amor não cessa, o amor é eterno. Mas os dons para esta terra são o favor e o presente de Deus para trazer o céu para a terra, para nos presentear e demonstrar a soberania e a grandeza de Deus para aquilo que o homem não pode fazer. Os dons são a expressão do poder sobrenatural de Deus para um mundo caído, pequeno e limitado. Os dons são o favor e a graça também expressada de Deus através de presentes. Presentes da sua soberania, onipotência e poder absoluto através de homens pequenos, falhos e limitados. O dom é a grandeza de Deus na pequenez do homem. Vocês estão entendendo? E é maravilhoso uma igreja que experimenta e vive a manifestação dos dons. Quando você vê que Deus usa alguém com uma palavra de conhecimento e aquela palavra de conhecimento chega ao coração de alguém que estava precisando, sabe, de um toque, de um chacoalhão do Espírito, e Deus usa uma experiência sobrenatural para edificar não só aquela pessoa, como o corpo ser movido em temor. Em temor. Os dons têm isso. Sabe, não tem nada mais impactante, ou tem mais, mas para a maioria das pessoas, do que presenciar uma cura divina. Alguém aqui já teve experiência de presenciar uma cura a olho nu? Alguém já teve? Meu irmão, vou te falar, isso aí é incrível. Você vê a pequenez que nós temos, os limites que nós somos como seres humanos, e a grandeza e o poder de Deus. Não tem como você não temer a Deus diante do sobrenatural. Isso fortalece, isso edifica. Porém, manifestação dos dons não necessariamente é avivamento. Se você ler a carta de 1 Coríntios inteira, você vai ver uma igreja munida de dons. Tinha gente que profetizava, tinha gente que curava, lá estava recheado. Dom era o que aquela igreja tinha. Só que nessa mesma igreja tinha imoralidade, traição, divisão, briga, facção, um contra o outro, divisão de igreja, um falando mal do outro, falta de unidade e amor uns pelos outros. Iam ceiar, não esperavam o outro, os mais pobres ficavam sem comida enquanto os ricos se abasteciam. Haviam dons, mas faltavam muitas outras coisas. E não é porque há dom, manifestação de dom é que há avivamento. Inclusive algumas igrejas, infelizmente, deram uma ênfase a um dom que, segundo Paulo, ele é o menos importante, porque edifica a si mesmo somente, que é o dom de línguas. O dom de línguas, a oração em línguas, é um presente de Deus para você ter uma experiência sobrenatural com Ele e edifica a si próprio. Mas no corpo coletivo, ele tem pouca utilidade se não houver um intérprete. É isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, leia lá.
E aí um segmento cristão deu uma ênfase a isso. Por quê? E eu vou te dizer algumas análises. Primeiro, porque é um dom fácil de ser inventado e copiado. Eu nunca vi um segmento cristão que coloca como marca do Espírito Santo o dom de cura. Todo mundo tem que ter o dom de cura. Vai curando aí, vai. Por quê? Porque não é tão fácil. Mal de língua, se um sair inventando e falar uns negócios nada a ver, opa, isso está cheio de Espírito Santo. E não é porque não exista, o dom existe, ele é real. O problema é que uma parte do segmento cristão se apropriou disso, disseminou como uma doutrina e inclusive colocou isso como marca de ter o Espírito Santo. Se você não fala em língua, você não tem Espírito Santo. E aí um culto em que houve muitas línguas, inclusive uma em cima da outra, atrapalhando, onde o pregador nem conseguiu pregar a palavra. Aquele culto foi uma benção. Teve avivamento lá hoje. E eu preciso te dizer. E mesmo que fosse outro, se houve profecia, se houve cura, se houve coisas, sabe, sobrenatural. Muitas vezes os dons são simplesmente a expressão da graça e da misericórdia de Deus com uma igreja que precisa dele. Não necessariamente está acontecendo avivamento. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Estão me ouvindo aqui? Então, avivamento não é necessariamente um monte de gente reunida fazendo um baita de um evento. Avivamento também não necessariamente é reuniões onde houve muito som, barulho e o povo ficou muito emocionado e choraram muito. Pode ser que sim, pode ser que não é uma relação direta. E avivamento também não é uma reunião onde os dons se manifestaram. Pode ser que uma igreja imoral, caída, pervertida e um grupo de pessoas pecadoras ainda assim desfrutem do presente de Deus através de dons, como era a igreja de Corinto. Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Pô, pastor, você me desanimou, hein? Eu queria nem saber dessas coisas, estava bom até agora. Alguns avivamentos marcaram a história da humanidade. Alguns deles registrados na palavra, desde a antiguidade. Vários reis experimentaram avivamentos. Josafá. Nós poderíamos fazer uma lista dos reis de Israel que experimentaram avivamentos. Neemias foi um prepulsor de um avivamento. O avivamento mais marcante do registro bíblico é Atos capítulo 2, quando os próprios discípulos experimentaram o derramamento do Espírito, profetizado por Joel capítulo 2. Disse que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí aquilo se manifestou, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e é o avivamento mais marcante, porque ele deu início a uma nova era com Deus, onde o Espírito plenamente habitaria na igreja, no corpo de Cristo, nunca mais voltaria, estaria plenamente habitando no coração de todos os filhos de Deus. Mas fora do texto bíblico, nós temos muitas histórias registradas de avivamentos. Por toda a história, mais recente, depois da Reforma Protestante, nós temos avivamentos que marcaram a história na Europa, nos Estados Unidos, na África. Nós temos homens como John Wesley, que foram prepulsores de avivamentos genuínos, onde milhares de pessoas experimentaram conversões, a sociedade foi impactada e transformada, a realidade das famílias mudava. Nós temos o avivamento de Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, que ele começou uma escola bíblica com 12 crianças, em pouco tempo tinham 12 mil participando e as famílias sendo transformadas. Uma cidade de 300 mil habitantes, 40 mil se converteu. Dificilmente você vai ver isso outra vez na história, são coisas que acontecem pontualmente, onde Deus manifesta um verdadeiro avivamento. Há muitos conhecidos, desses nomes conhecidos, inclusive recomendo um livro para edificar a sua vida de uma forma tremendamente. O nome dele é Heróis da Fé. Heróis da Fé. Eu recomendo demais esse livro. Mas existem alguns avivamentos não muito conhecidos, nem pela teologia assim popular, que são avivamentos conhecidos por aqueles que mapeiam e estudam o movimento cristão e o movimento de Deus em todo o mundo, como por exemplo alguns teve aqui na América, em Almolonga, que é uma cidade
peruana, se eu não me engano, posso estar enganado, Peru ou Guatemala, acho que é Peru. Mas Almolongo, o avivamento de Almolongo, uma pequena cidade, um vilarejo pequeno, que tinha uma marca gritante de idolatria a vários deuses, um sincretismo religioso que misturava alguns santos católicos com deuses da tradição daquela região, e uma loucura, e um conjunto de feitiçaria, todo mundo vivendo naquela realidade. O indicador de homens alcoólatras altíssimo, passava de 70% na cidade, alcoolismo, uma escassez, uma miséria tremenda, uma região próspera, frutífera, vivendo a marginalidade, a droga, famílias, quase nenhuma tinha uma família estruturada assim, tudo era bagunçado, adultério para todo quanto é lado, uma bagunça, todo homem tinha mais de uma mulher, vivia uma vida maluca, e aquela pequena vila recebeu um pastor que já habitava lá, era filho, né, daquela região, e ele começou a buscar a Deus tremendamente, com um pequeno grupo de irmãos, e começaram a orar e a buscar a Deus, e eles começaram a buscar a Deus e a orar, e algo aconteceu, um avivamento aconteceu naquele lugar. Mais de 50% da cidade se rendeu a Jesus. A igreja começou a explodir do corpo de Cristo, outras pequenas igrejas começaram a ser levantadas. Os índices de criminalidade diminuíram em menos de 3 anos drasticamente. O alcoolismo, os bares começaram a fechar porque não vendiam mais bebida. As pessoas não se embriagavam mais, os casamentos foram todos restaurados. Quem não era casado começou a casar, as famílias começaram a ser edificadas, droga começou a diminuir, e o principal, o povo começou a trabalhar e a produzir riqueza, e eles começaram a experimentar milagres de verduras e frutas, e aquilo que a região produz, em tamanhos muito fora do normal e do mercado. Esse avivamento que eu estou falando está documentado. Inclusive, eu acho que eu vou passar o link do YouTube para vocês verem, igreja. O registro. Repórteres foram para Almolonga ver o que estava acontecendo e registraram o avivamento de Almolonga. Foi recente, na década de 90, se não me engano, por aí. E isso é um avivamento que gera não só conversões, mas transformação do ser humano, transformação social. E Deus se manifesta de forma poderosa. E de presente, sim, o sobrenatural seguindo e acompanhando e fazendo milagres, maravilhas. Nós temos avivamentos registrados em escolas nos Estados Unidos da década de 90, o avivamento de Toronto. Nós temos um avivamento na Colômbia, que foi marcante na década de 90, onde vivia-se uma realidade parecida com essa de Almolonga, mas numa cidade grande, onde o narcotráfico, a droga, comandava a cidade. E de repente o evangelho começou a ser propagado e espalhado, e o poder de Deus começou a se manifestar. Famílias foram restauradas, pessoas foram transformadas, a sociedade começou a ser impactada. E um grande marco é que as igrejas eram muito desunidas, porque os pastores tinham todos quase se corrompido ao tráfico. E havia uma divisão, tudo era meio de fachada, mas o evangelho se revitalizou naquele lugar. Um avivamento despertou aquela nação. Crentes de verdade se levantaram, pessoas foram sendo transformadas. E um grande marco foi um culto com todas as igrejas evangélicas, que havia uma divisão tremenda. Pastor brigava com pastor, padre com pastor, e uma bagunça. Fizeram uma grande reunião num estádio com mais de 80 mil pessoas, de mãos dadas. E aquilo foi um grande marco do que Deus estava fazendo na cidade. Foi só uma cereja do bolo do que Deus já estava fazendo. Os índices de criminalidade mudaram, os cartéis de drogas foram fechados, os líderes e os chefes de cartéis e do tráfico começaram a se converter ao evangelho. Alguns morreram porque estavam saindo das gangues e não queriam negar a Jesus, morreram como mártires. Agora, década de 90, aqui, América do Sul, Colômbia. O que é um avivamento? Antes de eu te falar o que é o verdadeiro avivamento, eu preciso te mostrar, através desse texto, o que revela a necessidade de um avivamento. E aí eu quero que você entenda, avivamento é algo que pode acontecer no indivíduo, em um pequeno grupo, ou em uma cidade ou nação. Existe o avivamento pessoal, que é o avivamento meu, é o avivamento seu, é o avivamento na minha vida e na tua vida. Existe um avivamento que pode acontecer numa família, numa empresa, numa pequena comunidade.
mas há um avivamento que transborda e transpassa os limites das pequenas comunidades para as grandes, como cidades, estados e países. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus quer avivar você. Você. Deus quer avivar você. Existe um avivamento que precisa acontecer na tua vida. Mas existe um avivamento que Deus quer fazer na cidade de Toledo, através da tua vida. E existe um avivamento que Deus quer fazer nessa nação e no mundo. O avivamento é o despertamento. E o que revela que precisamos de um avivamento? Pastor, como é que eu sei que eu preciso de um avivamento? Como é que eu sei que a minha igreja precisa de um avivamento? Como é que eu sei que a minha cidade, a minha nação precisa de um avivamento? Eu vou te falar só de três evidências que precisamos de um avivamento através do texto. Olha o que o verso 13 diz. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, este texto, ele pode ser usado como um texto que revela princípios de avivamento. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver Deus agindo coerentemente com o que está sendo predito nesse texto. Esse texto revela simbolicamente três coisas que demonstram que uma pessoa, uma família, uma empresa, uma igreja, uma cidade precisam ser avivadas. E a primeira é demonstrada aqui, se eu fechar o céu para que não chova. Chover para uma cultura como esta, totalmente dependente da agricultura. Se nós hoje, nós estamos falando de quase 3.000 anos depois, ainda somos, o agro move o mundo. Imagina naquela época, o céu fechado sem chuva era como dizer que aquilo estava morto, faltava vida. Faltar chuva é sinônimo de faltar vida. Faltar vida, não há vida. Então quando Deus está dizendo, se eu cerrar os céus e não tiver chuva, Ele está dizendo, se no lugar faltar vida, então a primeira marca que revela que algo precisa ser avivado é que algo está sem vida. E essa vida não é necessariamente a vida biológica. Há uma vida espiritual e há uma vida emocional, há uma vida almática, há uma vida no nosso ser. E você consegue perceber quando uma família perdeu a vida, quando uma igreja perdeu a vida, quando uma pessoa perdeu a vida. Quantos estão me acompanhando aqui, amém? Quando eu falo que perdeu a vida, eu estou dizendo perdeu uma vitalidade, perdeu uma alegria de viver, uma paz, uma satisfação, um entusiasmo, um amor, uma paixão. Sabe quando você percebe que alguém morreu, mas ainda está batendo, pulsando o sangue? Mas ela morreu por dentro. Morreu a esperança, morreu a alegria de viver, morreu a paixão, morreu o entusiasmo, morreu a alegria, morreu. Você percebe que algo precisa ser avivado quando perdeu a vida. Qual é a vida de um ser humano, por exemplo? Essa vida vital, essa energia, essa disposição, esse prazer, esse propósito, esse encorajamento, essa disposição. Eu me encontro com muitas pessoas que estão perdendo a vida através de diagnósticos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e vários outros diagnósticos. Pessoas que estão aos pouquinhos perdendo a vida, perdendo a alegria, perdendo o entusiasmo, perdendo o encorajamento, perdendo o prazer. Sabe a satisfação das pequenas coisas? De sorrir, de abraçar, de comer em família, de dar um beijo no seu cônjuge. Perdeu a vida. A família que perde a vida é a família que não tem mais essa vida. Aquilo precisa ser reavivado. Sabe uma igreja sem vida? Meu irmão, na Europa está cheio de prédio. Templos enormes, lindos, construções maravilhosas, todas virando pubs e bares. Porque a igreja morreu, perdeu a vida. Perdeu a vida. Se você sair andando por aqui, o que não falta é igreja, no sentido placas. Eu fui levar um irmão aqui, de carona, e no bairro dele ele foi passando aqui, era uma rua reta até chegar na casa dele. Falou, pastor, aqui tem uma igreja, aqui também tem outra. E, sei lá, em 4 quadras, deviam ter 4 ou 5 igrejas.
Igreja não falta. A pergunta é: existe vida? Existe vida? A vida. A vida na sua família, a vida no seu coração, a vida de Deus. Um dos símbolos do avivamento é profetizado por Ezequiel sobre um rio de águas vivas que fluem do trono de Deus, que por onde vai passando as coisas vão ressuscitando. É um rio que sai do trono de Deus, que está tudo seco e podre, por onde ele vai passando as coisas voltam a viver, a flor começa a florescer, o que não produzia volta a produzir, o peixe que estava morto começa a nadar e volta a ter vida. Então uma das coisas que revelam que você precisa de um avivamento é essa falta de vida. Uma das coisas que revelam que tua família precisa de um avivamento é essa falta de vida. Uma das coisas que revelam que uma cidade precisa de avivamento é essa falta de vida. Que uma igreja precisa de avivamento é essa falta de vida. Mas a segunda coisa que revela que precisa de um avivamento, ele diz assim: se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar gafanhotos para que devorem o país, e os gafanhotos devorando a produção, revela essa segunda marca de algo que precisa ser avivado: falta de frutos. Espiritualmente, frutos se resume a duas principais coisas: o fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as marcas de alguém que está com o fruto do Espírito. Ou seja, fruto é um sinônimo para algo que se evidencia. Ou seja, o fruto do Espírito é uma evidência palpável de alguém que flui ou que tem o Espírito. Alguém que está avivado frutifica. Frutifica o que, pastor? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando alguém está avivado, manifesta-se o fruto. Quando alguém está morto e precisa de avivamento, ele não consegue colocar para fora isso. Pelo contrário, o que vai manifestar para ele é o fruto da carne: ira, brigas, contendas, imoralidade, lascívia. Uma prova ou uma coisa que te ajuda a enxergar que tipo de fruto está brotando de você é quando algo te encosta na vida. Eu gosto de usar a ilustração do copo cheio d'água. Se eu esbarrar nesse copo, o que está dentro dele vai vir para fora. Vocês estão entendendo? Quando a vida se esbarra em você, quando alguém se esbarra em você, quando um problema se esbarra em você, quando o teu marido esbarra em você, quando tua esposa esbarra em você, quando o chefe esbarra em você, o que é que vem para fora? Resposta ríspida, briga, ira, ofensa, rancor, dissimulação, imoralidade. O que sai de você é fruto. É fruto. Então algo que precisa ser reavivado é alguém que para de produzir fruto. Outro símbolo de fruto na palavra de Deus são pessoas. Pessoas, fruto daquilo que você transmite de Deus. Outro símbolo de frutos, além das qualidades de caráter do fruto do Espírito, é vidas que são tocadas e transformadas através da sua vida. Alguém que precisa de avivamento é alguém que está sem frutos. Você não toca mais ninguém, você não transforma mais ninguém, você não sensibiliza mais ninguém. Ninguém mais é contagiado pela vida que flui de você. Vocês estão me ouvindo aqui? Você precisa de um avivamento. A terceira coisa que mostra que você precisa de um avivamento é praga. E o símbolo de uma praga é o mal agindo em liberdade. Quando o mal está solto, a bruxa está solta, está entendendo? O símbolo de praga aqui é quando o mal, o diabo, ou a manifestação desenfreada do pecado. Quando o pecado ele flui naturalmente em um lugar, isso é um símbolo de uma praga. Isso é símbolo de algo que está morto. Na vida de uma pessoa, é quando a pessoa lida muito bem com o pecado. Ela vive eles, pratica eles, desfruta deles, e aquilo não mexe com ela.
A praga está solta. Qual que é o problema de uma praga? Eu não manjo muito disso. Mas por que tem que conter? Porque ela se espalha. Ela vai. E a praga simboliza isso, o mal desenfreado, o pecado desenfreado. Quando é que eu preciso de um avivamento? Quando o pecado ele habita livremente no meu coração e flui nos meus comportamentos e aquilo é algo recorrente. Aquilo é algo normal. Quando é que uma igreja precisa ser avivada? Quando as pessoas, a comunidade, desfruta de uma vida de pecado, não talvez ela como um todo, mas as pessoas, e aquilo flui livremente, tranquilo. Transvestido de tolerância, de paciência, de graça, seja o que for. Mas quando é que uma cidade precisa de avivamento? Quando o pecado está solto. Quando o pecado ele é praticado sem escrúpulo nenhum. Sem escrúpulo nenhum. Algo precisa ser avivado. Quando perde a vida, quando para de dar fruto e quando as pragas estão soltas. Amém? Eu quero que você agora olhe para a sua vida e fala, pensa aí. Senhor, será que eu preciso de um avivamento? Será que eu preciso de um avivamento? Agora, eu disse que o tema dessa mensagem é o embrião de um avivamento. Primeira coisa que eu preciso te dizer, pessoas não podem necessariamente produzir um avivamento, porque o avivamento é Deus que faz. O avivamento é o céu para a terra. É quando Deus, na sua soberania, manifesta o seu poder, agindo e operando em alguém ou nas pessoas. Porém, nós podemos semear o avivamento. Existe algo que eu e você podemos fazer para provocar o avivamento. Olha o que o texto diz. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você não produz o avivamento, você pode semeá-lo. Deus responde a nossa provocação do avivamento. Então, pastor, como é que eu posso avivar meu coração? Como é que eu posso trazer avivamento para minha família? Como é que eu posso trazer avivamento para minha igreja? Como é que eu posso trazer avivamento? Meu irmão, não sei se você entendeu. Sabe o que é avivamento? Avivamento é a plenitude de Deus fluindo na vida de alguém ou de um grupo. É o favor de Deus pleno sobre alguém e sobre algo. É as riquezas eternas dos céus fluindo no coração de alguém. É todos esses frutos, a amor, a alegria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, fluindo plenamente no coração, na vida, num grupo, de uma família, de uma igreja. É o poder de Deus se manifestando. É os corações sendo convertidos. É as famílias sendo transformadas. É o que estava morto voltando a ter vida. É o que estava sem alegria voltando a se alegrar. É o que não tinha mais esperança voltando a ter esperança. É o casamento que estava destruído sendo restaurado. É uma paixão, uma fome por Deus, pela sua presença. É o fluir pleno do Espírito Santo e os seus milagres fluindo. Meu irmão, tem alguém aqui que quer o avivamento na sua vida? Tem alguém que quer avivamento na sua casa? Agora existe algo que nós podemos fazer. E a primeira coisa que diz aqui é: se o meu povo, e agora eu preciso ser seletivo, somente filhos de Deus provocam um avivamento. Logo, se você quer um avivamento pessoal, a primeira coisa que precisa fazer é nascer de novo. Um avivamento pessoal, ele brota primeiro de alguém que é um filho de Deus. Somente o povo de Deus produz um avivamento. Logo, para um avivamento pessoal, para a sua própria vida, você precisa ser um filho de Deus, alguém que nasceu de novo, alguém que rendeu a sua fé em Jesus Cristo, foi selado e marcado pelo selo do Espírito Santo. É uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Quando você nasce de novo, se torna um filho de Deus, você já tem o primeiro critério para poder gerar avivamento na sua vida. Da mesma forma, para um avivamento familiar, um filho de Deus vai precisar se posicionar. Meu irmão, não há nada que esteja morto que não possa ser ressuscitado se houver um filho de Deus lá. Alguém me ouviu aqui? Não há família que esteja destruída que não possa ser transformada e restaurada se houver um filho de Deus lá. Não há uma cidade, uma igreja que morre se um filho de Deus se levantar e se posicionar. Porque onde há um filho de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, os céus estão abertos e ele se torna um canal. Uma cidade inteira pode ser transformada por um incendiado. John Wesley diz: me dê 100 homens incendiados que eu transformo o mundo. Não há nada que resista a alguém incendiado com o fogo de Deus. Não há empresa que resista. Não há família que resista. Não há bairro que resista. O avivamento vai precisar vir. Mas o primeiro critério, um filho de Deus precisa se levantar. Será que temos filhos de Deus aqui que estão querendo se levantar? Estão querendo se despertar? Tem alguém aqui? Deus está te chamando a se posicionar. Mas o segundo critério, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o segundo critério para gerar avivamento, não é uma música forte, não é um pregador eloquente, nem um ambiente com muita gente, é humilhação. O que gera o avivamento do céu é um filho ou os filhos de Deus humilhados. E eu vou te dizer em resumo o que é humilhação, porque você não gosta dela. Eu e você não gostamos da humilhação. Humilhação é algo que nós temos repulsa. Mas a humilhação é simplesmente o destronamento do ego. Em resumo, a humilhação é quando o teu eu soberano perde o trono no teu coração. Humilhar-se é sair do governo da sua própria vida. Humilhar-se, inclusive, tem um conceito muito errôneo, que é chamar pessoas pobres de humilde. Não faça isso, meu irmão, nunca mais faça isso na sua vida. Inclusive, quando você fizer por hábito, corrija, volta atrás e corrija, porque você destrói o conceito de humildade. Existe pobre, arrogante e rico humilde. Humildade é uma virtude, uma qualidade de caráter, que não tem nada a ver com dinheiro. Os humildes são aqueles que têm a coragem de destronar-se de si mesmo, sair do governo da sua própria vida, parar de ser esse bibelô, essa bolha, protegendo a sua própria vaidade. Humilhar-se é quebrantar-se e ter a coragem de pôr para fora as suas fraquezas, o seu pecado, a sua vergonha. Só o humilde para de se proteger a tal ponto de não querer ser vulnerável, de não querer ser exposto. Só o humilde para de olhar para a vaidade humana, para os olhares humanos, para as aparências humanas, e começa a olhar para o que Deus pensa dele. O humilde é aquele que não se importa mais com aparências. O humilde é aquele que para de se preocupar o que os outros vão pensar. Ah, e se eu for, e se eu fizer, e se me chamarem de crente agora? Meu irmão, você precisa de humilhação gerada pelo Espírito Santo. Humilde é aquele que para de proteger-se tanto da vergonha ou da aparente humilhação dos homens. Humilde é aquele que consegue se colocar rendido diante de Deus, sabendo qual é o seu lugar. Ser humilde é ter a consciência de que Deus é Deus e você é homem, e colocar-se nessa posição. O problema é que eu e você temos vivido como deuses da nossa própria vida. Queremos controlar o tempo, controlar as pessoas, controlar as circunstâncias. Queremos ser soberanos da nossa vontade, da vontade dos outros. A prova que você não é humilde é que você se irrita quando os outros te ofendem. Como assim, pastor? Você é Deus. Você é Deus do teu próprio ego. Se você não fosse Deus do teu próprio ego,
você não ficaria ofendido quando te ofendem, não ficaria triste quando é ofendido. O humilde é aquele que não tem essa super proteção do ego e consegue se quebrantar diante das pessoas e diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina o que é humildade com Filipenses capítulo 2. Alguém pode abrir lá, por favor? Filipenses capítulo 2. Olha o que é humildade. O texto diz, versículo 3 em diante: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um não cuide somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí o apóstolo Paulo vai nos mostrar a verdadeira humildade personificada em Cristo, dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda chave do avivamento é a humilhação. Se você não está disposto a se humilhar perante Deus e perante as pessoas, você jamais vai atrair o céu sobre a sua vida. Você jamais vai atrair avivamento genuíno sobre o seu coração, sobre a sua família, e sobre a sua igreja e sobre a sua cidade. Mas a terceira coisa que destrava o avivamento, que semeia o avivamento, é a oração e a busca da face de Deus. Olha o que diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Igreja, Deus está tocando meu coração nos últimos dias. Já há um tempo Ele tem falado comigo e eu tenho sentido constrangimento espiritual. Eu tenho sentido uma vergonha como pastor, como homem e como alguém que está conduzindo um rebanho. Inclusive eu quero pedir perdão a essa igreja. Eu não tenho ensinado vocês a orar. Eu não tenho ajudado a nossa igreja a orar. Não existe avivamento genuíno que não venha semeado de joelhos dobrados. A oração é o último degrau até o céu. A oração, antagonicamente, quando digo é algo que se prostra, é algo que demonstra humildade, reverência, entrega, quebrantamento, é o que nos leva mais alto diante de Deus. A oração é uma das maiores expressões de devoção, porque a oração é um dos gestos humanos mais antagônicos para a vaidade humana. É alguém, a oração genuína, verdadeira, é alguém contrito, sinceramente, em um lugar onde não é visto por ninguém, se dirigindo a um ser que acredita ser superior sobre todas as coisas, derramando tudo que está em si e sobre si, mesmo sabendo que esse ser sabe de todas as coisas. Inclusive, a tua vida de oração revela teu nível de orgulho. Só pessoas orgulhosas não sabem orar. Da mesma forma, só gente humilde recorre a Deus à oração. Sabe por que você não ora? Porque você acha que você dá conta da tua vida. Você não ora porque você não acha que há valor
em um ser superior, sobrenatural, poderoso. Você acha que você é mais do que isso. Você acha que você resolve todos os problemas da sua vida. Você acha que você dá conta da tua agenda. Você acha que dá conta do teu marido, do teu casamento. Você acha que você dá conta de tudo. Se você fosse consciente, se eu fosse mais consciente do quanto eu sou pequeno e limitado diante da vida, das pessoas, da saúde, do dinheiro, da morte, de uma igreja, de uma cidade, eu oraria mais. O problema é que um bichinho de arrogância me picou e me fez acreditar que eu consigo dar conta das coisas. Um bichinho chamado orgulho e soberba me fez acreditar que eu domino o meu trabalho, que eu sei fazer as coisas darem certo, que eu sei inclusive o caminho para ganhar dinheiro, para prosperar, que inclusive eu sei como fazer a minha família ser saudável. Eu tenho as técnicas, já li 3, 4 livros que mostram 3, 4 segredos. Eu aplico eles, eu sou bom. Por isso que eu não oro. Eu não oro porque eu acho que amanhã eu vou fazer isso e aquilo outro, eu vou fazer e vou desfazer, eu vou governar, vou desgovernar, eu vou viajar, vou construir, vou fazer. É ou não é? Por isso que eu não oro. Eu não oro porque eu tenho planos para 10 anos da minha vida, eu tenho planos para 15. Por isso que eu não oro. Eu não oro porque eu acho que eu sou Deus. Por isso. Para que recorrer para outro? Alguém está me ouvindo aqui? Você não ora porque a arrogância te tomou conta de tal forma que um ídolo foi posto no coração da tua vida, chamado eu. E o eu fala: não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo para orar, eu tenho que fazer comida. Eu não tenho tempo para orar, eu estou contando meu dinheiro. Eu não tenho tempo para orar porque eu estou vendo aqui a rede social, aqui está muito engraçado, está muito legal. Eu não tenho tempo para orar porque eu trabalhei para caramba, eu tenho que assistir Netflix, essa série aqui está boa. Eu não tenho tempo para orar porque os meus filhos, o meu lazer, o meu entretenimento. Na verdade, toda vez que eu digo que eu não preciso, eu não tenho, ou dizendo ou não dizendo, mas com o comportamento demonstrando que eu não preciso de orar, eu entrono um ídolo chamado ego, maior, no centro da minha vida. E alguns de vocês hipócritas criticam alguns irmãos nossos que adoram imagens. E você que adora você mesmo? A prova que nós adoramos a nós mesmos é que somos controladores da nossa própria vida. E achamos que Deus não pode fazer parte disso. Não há um avivalista na história que não gastou mais tempo orando do que trabalhando. Você vai visitar a casa de John Wesley, que até hoje lá é uma casinha de madeira. Há uma marca no chão de madeira, onde os joelhos dele ficavam prostrados orando horas e horas, buscando ao Senhor. Você diz, como é que um homem pôde fazer tanto? É que ele buscou recurso num lugar que você não conhece, chamado céu. Por isso que a tua família não prospera, por isso que a tua vida emocional continua esse caos, por isso que você está morto por dentro, por isso que falta vida, por isso que falta avivamento. Você tem se distanciado do céu, porque você tem se distanciado do canal chamado oração. E se você é aqueles que falam, mas orar é tão chato, é porque você nunca orou de verdade. Você não sabe o que é orar. Orar é entrar em um fluxo do Espírito, onde a sinceridade real do teu coração é despojada diante de um ser totalmente amoroso. Onde a vergonha, a hipocrisia, a vaidade vai embora, morre. E o teu coração se expressa. Você não consegue fazer conta de quando isso está acontecendo. Você não consegue ficar monitorando. Ah, pastor, mas eu oro todo dia aqui, sabe? Eu quero te confrontar algo para tirar a teima. Alguns têm usado a desculpa, não, pastor, eu não tiro assim um tempo para orar. Eu estou falando isso porque eu também uso essa desculpa, tá? Eu te conheço, nós somos igual. Eu não tiro um tempo, mas eu estou orando o tempo todo. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Mentiroso. Não estou dizendo que essas tuas breves orações não têm um valor, não é isso. É que a gente usa essa desculpa para não reconhecer que não é capaz de devotar ao Senhor das nossas vidas
alguns minutos sinceros, honestos, desconectados de tudo e de todos, reconhecendo que precisamos de algo que não vem de nós, mas vem do céu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu quero convidar você, não é formal, é informal, mas Deus tem me chamado a quebrar esse jugo satânico e idólatra chamado tempo ou agenda ou excesso de compromisso, para trazer Deus como centro da minha vida, fazendo dele a prioridade do meu dia. Deus tem me constrangido a isso. Eu tenho sentido algumas coisas no meu coração, porque eu quero avivamento, meu irmão. Eu quero avivamento de verdade. Eu quero avivamento para essa igreja, para essa cidade. E ele não virá por outro canal que não seja joelhos dobrados e um coração quebrantado, buscando a face do Senhor. Eu quero te convidar a começar a orar de verdade, a tirar o melhor tempo da sua agenda, de preferência o primeiro. Mas eu já acordo cedo. Acorda mais. Faz alguma coisa, mas devote ao Senhor o melhor que você tem. E busque Ele antes de qualquer coisa. Busque a Ele em oração. Abra seu coração, mas eu não sei o que orar. Você sabe sim. É só você começar a falar com Deus, que é totalmente soberano, que sabe de todas as coisas e que ao mesmo tempo te ama mais que tudo. Sobre o pior do que você carrega na tua mente, no teu coração, sobre os teus maiores anseios, preocupações e desejos, sobre as tuas maiores lutas, amarguras e rancores. Se você for honesto, você não consegue orar menos do que 2, 3 horas por dia assim. Você vai ter que parar, não vai dar, vou ter que trabalhar. O problema é que a gente acha que não tem problema, ou que é dono dos problemas, ou que não tem pecado, ou que já sabe lidar com seus próprios pecados. Deus está te chamando a orar. A orar. A se prostrar diante dele. Fecha a palavra de Deus diz assim: quando forem orar, não faça como os hipócritas que vão diante das praças e dos templos para serem vistos pelos homens. Mas pelo contrário, Mateus capítulo 6, versículo 5. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Buscar a face de Deus é conhecê-lo plenamente. Meu irmão, orar e ler a Bíblia deveria ser a prioridade da sua vida. Nós não estamos nem um pouco preocupados em formar uma igreja aos olhos dos homens. Nós não estamos nem um pouco preocupados em crescer aos olhos dos homens. Mas eu tenho um compromisso espiritual que eu prestarei conta diante de Deus, que é fazer você mais parecido com Jesus. Teu caráter seja transformado, que você seja um discípulo do Mestre, mesmo que restemos eu e você aqui. Mas Deus está nos chamando a conhecê-lo de verdade, a buscar a face dele. E você não vai fazer aqui no culto de domingo. Você vai fazer lá no teu quarto, onde ninguém está vendo, com teu coração derramado, tendo coragem de botar para fora as tuas angústias, as tuas dores, o teu medo, as tuas tristezas, as tuas vaidades, buscá-lo em sua palavra e se alimentar dela. Deus está te convidando a buscar a face dele. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, diz o Senhor. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Meu irmão, Deus está te convidando a um relacionamento real, verdadeiro e profundo com Ele, lá no teu secreto. Quando Moisés confronta Deus sobre Deus não mais acompanhar o seu povo, Deus diz:
Ou Moisés diz: Senhor, não nos interessa chegar à terra prometida sem que o Senhor não esteja conosco, porque a sua presença vale mais do que as suas bênçãos. É isso que Moisés estava falando. O que Deus estava dizendo para Moisés é: eu vou levar vocês para Canaã, dar tudo que vocês precisam, provisão, cuidado, prosperidade, só eu não vou mais. Esse povo não dá mais para mim. Moisés para tudo e diz: eu não quero. Ele está dizendo como algo parecido como: eu não quero nem o céu mais, tá? Eu não quero o céu, eu não quero dinheiro nessa terra, eu não quero mais saúde, eu não quero mais nada. Se o Senhor não estiver conosco, eu não quero mais nada. É isso que Moisés estava dizendo. E Deus parou tudo e disse: Moisés, eu irei com vocês, porque te conheço face a face, como um amigo. Porque não é de agora que você está pedindo. Nós temos uma história juntos. Nós temos uma história, Moisés, juntos, no secreto, onde ninguém nunca viu. É lá que se desperta um avivamento. A quarta marca de um avivamento é conversão. Porque o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. O que gera um avivamento é mudança de postura de vida. É arrependimento genuíno. Arrepender-se não é ter remorso pelos seus pecados. É olhar para a vida que está vivendo e decidir seguir um caminho totalmente diferente. Mudar a sua conduta, mudar a sua postura, mudar o seu comportamento. Mudar o sentido, a direção, o propósito. Isso é converter-se. Talvez a maior expressão de arrependimento que Deus está querendo que seja gerada em teu coração não é essa que você achava até hoje. Por exemplo, muitos acham que arrepender-se é chorar pelos pecados que cometeu. Ou alguns falam: não, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de... E às vezes o que Deus está querendo é que você converta a direção para onde a sua vida está indo. Estão ouvindo? Às vezes Deus está mais preocupado com os propósitos que te movem, os sonhos que te inspiram, as motivações que te impulsionam. Às vezes a verdadeira conversão não vai nem se revelar tanto em pequenos comportamentos de hábitos, mas em sentido de vida. Para onde você está caminhando? Louco, esta noite podem te pedir a sua alma: o que é que tens preparado? Pelo que você dirige a sua vida? O que te motiva? Para que você está guardando esse dinheiro? Para que você está acumulando isso aí? Por que você está com esse projeto comercial, empresarial? Para que é essa expansão? Isso às vezes revela muito mais conversão do que mudança de pequenos hábitos. Conversão é buscar uma nova direção de vida e seguir esse caminho. Inclusive já te digo qual é ele: seguir a Jesus. Seguir os passos de Jesus. Caminhar como ele andou, viver como ele viveu, buscar o que ele buscou, ser faminto porque dava fome para ele. Quando os discípulos estão parados e Jesus está conversando com uma mulher e eles voltam de uma cidade buscar comida, falam: ué, Jesus já comeu? Ele diz: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me move, é isso que me impulsiona, é isso que me dirige. Avivamentos são gerados por humildade, oração, quebrantamento e conversão. Isso gera um avivamento. Existem cultos que você precisa sair se sentindo amado, acolhido, e está tudo bem. Outros, e talvez esses sejam os melhores, você precisa sair com temor. Com temor gerado pelo céu. De que você pode morrer hoje e a tua vida não fez sentido. Alguns aqui inclusive podem até ir para o céu, mas viver uma vida morta, porque não produziu frutos. Eu não admito mais seguir uma vida pessoal e pastoral que não busque um pleno
avivamento. A resposta de Deus, revelando que é um verdadeiro avivamento, Ele diz: quando isso acontecer, dos céus eu ouvirei. Sabe o que significa Deus dizer dos céus ouvirei? Ele está dizendo, ó, favor sobrenatural vai vir sobre você. Sabe tudo isso pelo qual você se esforça um monte e não consegue com as próprias mãos e braços? Deus está dizendo, algo que é superior a você fará por você. Vocês estão ouvindo? Quem aqui tem orado, talvez lutado, insistido para mudar a família, mudar a casa, prosperar um negócio? Quando o favor de Deus vem sobre sua vida, meu irmão, aquilo que demoraria 10 anos acontece em um dia. Porque é o céu fazendo por você. Alguns falam, se eu começar a orar, eu vou perder cliente. Se eu começar a orar, a minha casa fica bagunçada. Meu irmão, você não sabe o que é o favor de Deus sobre a sua vida. Quando Deus está dizendo, dos céus ouvirei, Ele está dizendo, orações serão atendidas. Meu irmão, eu queria que você soubesse o que é a experiência de ter orações respondidas. Sabe o que é viver avivamento ao ponto de você orar e Deus fazer? Power Ranger do céu, sabe? Hein? Só gente avivada desfruta disso. Só uma igreja avivada desfruta disso. Quando Deus diz, dos céus ouvirei, Ele está dizendo, a manifestação do poder de Deus vai estar sobre vocês. Não precisa ter alarde, bagunça, não. Eu vou estar agindo e fluindo nesse meio aqui, ó. Os cegos vão ver. Casamentos serão restaurados. O mais duro coração vai se humilhar. Deus vai fluir. Tem gente que ora pelo marido, ora pelo filho, ora pela... Você está precisando ser avivada. Às vezes essa oração aí, ó, que há 10 anos te acompanha, terá um dia de resposta. Quando o céu está fluindo sobre um lugar ou sobre uma vida. Do céu ouvirei Deus dizendo, eu estou agindo de forma sobrenatural. Vai ser maior do que as tuas próprias capacidades. E Ele diz, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado. Meu irmão, aonde há avivamento, há salvação de pessoas. Se houver avivamento nessa igreja, meu irmão, não precisa nem de estratégia de evangelismo. Vai começar a brotar gente se convertendo, se arrependendo, se humilhando. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que aquela igreja de Atos estava avivada. Perdoarei o seu pecado significa libertação daqueles que são cativos espirituais. Alguns de vocês têm sido aprisionados espiritualmente por coisas há muito tempo. Potestades e principados têm governado sobre sua mente, seu coração. Você está precisando de libertação. E essa é uma promessa do céu. A alegria da salvação vai brotar na tua vida. E por último Ele diz, sararei a tua terra. Vitalidade espiritual, frutos e prosperidade e abundância do céu sobre a sua vida. Você pode passar de perseguidor de dinheiro para alguém que o dinheiro o segue. Você pode passar de trabalhador diligente para produtivo e frutífero. Você pode passar de marido dedicado para sacerdote de um lar. Você pode passar de mulher submissa e obediente e esforçada para uma avivalista do lar. Existe um favor sobrenatural que vai além quando você é avivado. Mas para você ser avivado, para uma igreja ser avivada, Deus está nos convidando à humilhação, quebrantamento, à oração e à conversão. Eu quero orar, mas eu sei que os céus geraram algo em alguns corações aqui hoje. E um dos sinais é que você está com um profundo sentimento de constrangimento e de vergonha. Um temor está invadindo o teu coração. E uma vergonha diante de Deus de quem você tem sido até hoje. Isso é um sinal que o Espírito Santo tocou o seu coração. Agora eu quero te convidar a abrir as portas celestiais, a se quebrantar de verdade, a se humilhar. Por isso que eu quero dizer agora, eu quero que vocês fiquem muito à vontade.
Eu nunca fiz isso em 2 anos de igreja. Mas eu quero abençoar você agora. Não fique constrangido, tá? O horário já passou. Eu quero abençoar você. Vá em paz para sua casa. Que Deus te dê uma semana abençoada. Eu sei que muitos precisam descansar. Amanhã tem um dia difícil. Mas eu preciso ficar um pouco aqui orando. Nós vamos cantar Preciso de Ti, bem suave, só a Juscelia com o teclado. Eu quero despedir você, que Deus te abençoe. Mas eu preciso ficar um pouco aqui orando. Porque eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu quero algo eterno. Eu quero apresentar vidas diante de Deus. Eu quero minhas filhas amando a Jesus de todo o coração, porque elas conhecem um Pai que procurou mais a presença do que as coisas dessa vida. Eu quero uma igreja inspirada a não ver nada de valor neste mundo a não ser Jesus. Que o nível de generosidade seja tão abundante que a cidade será impactada, o amor, que as pessoas tenham fome de ver alguém convertido e transformado. Eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu preciso ser avivado. Essa igreja precisa ser avivada pelo céu. Nós não queremos barulhos, nós não queremos somente movimentos, e não somente a manifestação dos dons do Espírito, que são presentes de Deus. Eu quero o céu na terra. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Apaga as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena insistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena insistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, preciso de ti. Preciso de ti. O Espírito Santo de Deus está aqui. E algo foi gerado na nossa igreja hoje aqui. A vida de alguns aqui nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. O valor das coisas vai mudar para você de uma forma profunda. Os teus medos vão embora. Algumas ansiedades e angústias, elas vão perder o sentido. Você está conhecendo algo hoje que é muito mais precioso. É a presença de Deus. Eu quero te convidar a ir para casa, dizendo: Deus, reaviva o meu coração. Ou aviva, talvez, pela primeira vez. Aviva meu coração, Senhor. Aviva a minha família. Aviva a minha cidade. Aviva a nossa igreja. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Leva cada um dos seus filhos em paz, Pai. Não deixe, Senhor, que matemos o que o Senhor está gerando aqui. Ajuda-nos a cultivar isso todos os dias, um pouquinho, a amar mais a sua presença do que qualquer coisa. Todas as outras coisas serão acrescentadas, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Converte os nossos corações. Aviva essa cidade. E se for da sua vontade nos usar para isso, eis-nos aqui, Senhor. Aqui estamos, prontos, Pai, para fazer a maior colheita de almas que essa cidade já viu, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.
Que Deus te abençoe. Vá em paz. Fique à vontade. Não deixe morrer o que Deus gerou aqui hoje. Tchau.